Bom dia, bom dia! Vamos começar mais um bom dia com o Marquinho e o Santo do Santo. É isso mesmo, é a palavra do Senhor, aquele que te traz a revelação em tudo. É a palavra que te revela, meu irmão. É a palavra que te salva, que te liberta. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra a qual o Senhor me trouxe há 6 dias atrás. Isso mesmo. Essa palavra a qual eu pedi ao Senhor para que, se fosse uma confirmação, eu ia transmitir essa palavra. E pedi para que o Senhor pudesse falar sobre mim através dessa palavra, para que fosse todos entendido, até mesmo se fosse confirmação dele na minha vida. Assim eu queria ser provido pela palavra, e assim uma palavra verdadeira que poderia mudar a minha história de vida. E até mesmo o Senhor me trouxe uma palavra e disse a qual mensagem eu estaria levando. Então essa palavra o Senhor me confiou com tanta sabedoria, e assim venho trazer também, dividindo para vocês essa palavra que, se a leitura não estiver muito boa, peço para que os irmãos, os servos, amigos, entendam, pois eu sou apenas apenas um leitor e aprendendo da palavra. É isso mesmo. Aquele que busca com perseverança chegará onde o Senhor quer que a gente chegue. Então, assim, todos os dias, me adaptando na palavra, espero que o Senhor possa estar falando com cada um ouvintes que estão ouvindo, a palavra do Senhor. Porque a palavra não é minha. Essa palavra ela já está escrita há milhões de anos, foi dedicada a milhões de anos, e pessoas viveram muitas histórias dentro dessa palavra. E assim eu creio que o Senhor também tem uma nova história para a minha vida. Não somente hoje, mas amanhã e sempre. A Bíblia nos relata que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E hoje eu gostaria de dividir uma palavra a qual super, interpretação. Espero para que todos, tenham ouvidos para ouvir, a sensibilidade do Espírito Santo para entender, e que o mover de Deus venha sobre a sua vida através dessa palavra. Espero que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha fazer manifesto na sua vida, para que a sua vida seja completa com grande gozo da palavra. É isso mesmo, de tudo que você for ler e absorver, Deus possa te abençoar e te abonar em tudo aquilo que você fizer. Hoje eu sou apenas um leitor. Não sei se a leitura está muito boa, mas creio que o Senhor fala através da palavra. E assim começa o Bom Dia com Marquinho e o Santo do Santo. E desde já eu convido a vocês, amados, com um sorriso no rosto. Assim, se a interpretação não me deixar com um sorriso no rosto, não é porque eu não gostei da palavra, mas é porque a palavra ela é dura e rígida. E assim, quando a gente entendemos a palavra, o nosso corpo e o espírito, ele tem que testificar que há um entendimento na palavra. Se você não entender a palavra, você tem que ler novamente. É isso mesmo. Quando você lê a sua Bíblia em casa e não consegue ter entendimento, você tem que reler ela de novo, para que entenda o que o Senhor está te dizendo. Amém? Convido a vocês, amados servos e ouvintes, amigos na parte de Cristo. Assim o Deus Todo-Poderoso vai falar, sim, é na palavra, em nome de Jesus. Amém? Convido a vocês a ler Mateus 17. E assim a palavra de Deus vai nos dizer dessa seguinte forma. Oh, glória a Deus. Mas muito bem, antes eu gostaria de pedir a vocês para que essa palavra não entrasse de uma forma qualquer, mas sim que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar.
É isso mesmo. E peço também a liberdade para que nós possamos fazer uma oração em posição até mesmo de mãos para receber tudo aquilo que o Senhor tem de providência para a nossa vida. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, é através, ó Pai, dessa palavra, ó Pai, que eu vim para receber, ó Pai, o alimento. Ó Pai, não deixes faltar, ó Pai, o pão de cada dia na minha mesa, ó Pai. E assim eu sei que este pão, ó Pai, nunca há de me faltar, pois eu confio no Senhor, ó Pai, aquele que me guardou e me zelou até hoje. Espero que a minha palavra, ó Pai, seja voz, ó Pai, para chegar ao ouvido daqueles que necessitam. E que a sua voz, a sua palavra, ó Pai, chegue no coração daqueles que necessitam e que precisam. E que o Senhor venha fazer maravilhas e prodígios e manifestos na vida daqueles que crê. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E desde já agradeço a Deus. E vamos estar lendo o livro de Mateus. É isso mesmo. Assim venho com o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser revelados e revestidos do teu poder. Glória a Deus. Mateus 17, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, Moisés e Elias. Glória a Deus, assim está escrito em negrito. Oh, glória a Deus. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés, Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu arrumarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, a outra para Moisés, a outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou nele e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam e voltaram e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, eles lhe deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias veio para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram mas o maltrataram como quiseram. Assim também mataram o Filho do Homem. Assim também maltrataram o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista.
Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão forte que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para o Senhor, para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem ao demônio, saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer: este monte, saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esses tipos de demônio só podem ser expulsos com oração e jejum. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Eu venho trazer uma palavra abençoada. Creio que o Senhor já deixou muito bem claro uma palavra revelada. Eu venho trazer aqui um entendimento para aqueles que não entenderam a palavra. Olha o que Deus fez no começo. A princípio, Jesus chamou os discípulos. Assim, quando Jesus chamou os discípulos para ir ao monte, Jesus foi se consagrar ao monte. Quando Jesus estava ali se consagrando, assim Jesus teve a presença de quem? Elias e Moisés. Quando nos relata a Bíblia que Elias e Moisés estavam ali, e com Jesus, o que te faço a revelação, a entender, há muito tempo atrás, lá em Êxodo, assim diz a palavra: há quanto tempo se faz que Moisés viveu e Elias viveram no passado, mas ninguém entenderam o que Moisés veio dizer. Quando a palavra relatada através de Jesus foi se santificar mais, buscar mais poder da tua glória, para que possais ser revestido de poder. Olha o mistério. Jesus, assim como diz a palavra, veio muito depois de Moisés. Olha ao princípio da palavra. Quem pegar a palavra e for fazer uma leitura vai entender que Jesus veio depois de Moisés e depois de Elias. Mas ninguém entenderam o que Moisés veio fazer, ninguém entenderam o mistério de Moisés e nem entenderam o mistério de Elias. E até mesmo vieram maltratar quem? Jesus, por não reconhecer Jesus
como único e suficiente Salvador. Quem tirou o povo do Egito? Quem libertou o povo da escravidão? Foi quem? Foi Moisés. Por isso que Jesus veio, para que todos entendessem que só seria revestido de poder quem fosse santificar. Então Jesus levou apenas 3. Porque assim se faz a presença do poder do manifesto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há outro que possa te revestir do poder. Oh, glória a Deus! Assim a palavra nos deixa bem claro que no livro de Mateus 17, o Senhor Jesus chamou 3 para fazer uma caminhada. Foi até onde? O alto, até o monte mais alto. E lá ele foi revestido de poder e graça. Quando a Bíblia relata que Pedro, Tiago e João, quando eles viram Jesus, quando ele ouviu a voz, eles ajoelharam. Muitos, na presença do Senhor, se ajoelham, dobram o joelho. Até mesmo a Bíblia fala que todos se dobrarão, todos os joelhos se dobrarão na presença do Senhor. Oh, glória a Deus! É forte isso, meu irmão. É forte isso, minha irmã. Olha a interpretação do Espírito Santo. Quando Pedro, Tiago e João viram Jesus conversando com Elias e Moisés, o que te traz a entender? Aquele que tinha poder para o quê? Conversar até com quem estava morto. Oh, glória! Por que Deus fez que Jesus mostrasse a sua graça e a sua glória sobre Tiago, Pedro e João? Olha o mistério. Quando Jesus falou para que o Espírito Santo habitasse na vida daqueles que crê, era porque Deus queria fazer algo diferente na vida daquele que tem fé. Olha só o mistério. Jesus falou em alta voz e Tiago, Pedro e João estavam lá. Assim como o Pai revelou o Filho, assim Deus revela os seus. Oh, glória a Deus! Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele usa quem for e quem Ele quiser para falar contigo. Mas tem que ter fé. Olha o mistério na palavra. Assim o que a Bíblia nos traz aqui. Jesus foi até o monte, chamou os 3 para que pudesse ver, mas falou para que eles de lá não contassem o que eles estavam vendo. Olha só, estava apenas os 3 e conseguiram ver. Eles conseguiram ver Jesus, Moisés e também Elias. E assim eles falaram: vamos arrumar uma barraca para que o quê? Acampasse com quem? Com Jesus, Moisés e Elias. Mas o que deixa muito a entender que na palavra, ali estavam eles com Jesus, mas quando eles desceram do monte, os discípulos não conseguiram, olha só o mistério, não conseguiram expulsar um demônio sequer. Oh, glória a Deus! Não conseguiram expulsar um demônio sequer. Então então Jesus chegou e falou: vocês não têm fé. Chamou as pessoas de mal. Por qual motivo que Jesus falou que era mal? Por mais que muitas pessoas viram Jesus conversando com Moisés e Elias, nem ali a fé, como se diz, permaneceu.
nem ali eles conseguiram permanecer vendo. Muitos viram, mas não acreditaram. Não tiveram convicção que Deus estava se manifestando através do teu poder. Olha só o mistério nessa palavra. Isso aqui é uma revelação muito forte, meu irmão. Aqui é uma palavra muito, muito forte. Só vai entender aqueles que têm ouvido sensível. O Espírito Santo de Deus, ele ali naquele momento, ele estava mostrando para os discípulos que através da fé você move a montanha. Olha só o mistério. Através de fé, jejum e oração. É necessário fazer o quê? Fé, jejum e oração. É necessário para que você veja o espiritual, você se consagre, para que você veja o sobrenatural. Oh, glória a Deus! A Bíblia relata também que havia um homem a qual trouxe o filho que era paralítico. Era epilético. O que é epilético? É pessoas que fazem a vontade da carne, meu irmão. Elas vivem conforme a vontade da carne, se manifesta um demônio, e assim o demônio ele age através daquele corpo. É um espírito maligno. Isso a Bíblia muito bem diz que aqui relata a Bíblia epilético. Pessoas que são lunáticas. Vive de quê? Vive de, como se diz, de espíritos. Não vive da fé, não vive da palavra. Ela vive, como se diz, ela vive de espíritos demoníacos que ficam vagando por aí. Mas a Bíblia relata que através, olha só o mistério, quando ele foi revestido de poder, e todos os discípulos que estavam em volta, viram Elias e Moisés. Há quanto tempo Moisés e Elias já tinham morrido? Já tinham, ido à sepultura, o corpo deles já não se estavam mais. Há muito tempo, mas depois de tantos anos, veio manifestar o quê? A glória de Deus, através do teu Filho Jesus, para que as pessoas pudessem observar que o poder do Espírito Santo estava onde? Habitando dentro de um homem, que era chamado Jesus. E Jesus estava ensinando todos a ter fé. E ele disse mais, até mesmo no final, olha só para vocês verem, é necessário que tenha fé para transformar a montanha. Olha só, se tiveres fé, faça que essa montanha vá de lá para cá e de cá para lá. É fé, meu irmão. Ele disse fé. Olha o mistério. O demônio só sai de um corpo através de um poder do manifesto da glória de Deus. O espírito não fica de pé se o Senhor ordenar, der ordem. Por isso que a Bíblia fala que ele dá ordem aos anjos para te guardar. E Jesus era guardado e revestido 24 horas. Porque o inimigo tramava contra ele tempo 24 horas constante. Até mesmo sacerdotes, pessoas que estavam no templo. Olha só para você ver que a palavra nos traz. O Espírito Santo de Deus estava revestindo todos. Porque tem pessoas que vai para o altar, prega a palavra, mas não consegue ficar por muito tempo. Não consegue viver uma vida justa ali. E aí a gente vê que a multidão, as pessoas que estão do lado de fora, está dizendo, ah lá, aquele pastor não vai ficar muito tempo não. Olha só para você ver a igreja desse pastor. Nossa, do jeito que está, é muita legião ser dominado. Ô meu irmão, você tem que ter um domínio próprio. Você tem que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem um chamado, o que dá a entender que Moisés, olha só o mistério, Moisés, há muito tempo, era julgado pela multidão. Ninguém acreditava que Moisés ia tirar o povo do Egito. Todos queriam sofrer naquele tempo passado.
E até hoje, tem pessoas hoje que ainda quer sofrer, vivendo na escravidão, não quer conquistar nada, não quer mudança de vida, não quer aceitar Jesus para ter uma vida nova, não quer, como se diz, não quer comunhão com Deus. Tem pessoas que não querem comunhão com Deus, mas quando o pastor vira e dá uma revelação, todo mundo quer. Isso é verdade. A palavra de Deus não mente. Todos querem ser curados, mas não quer buscar o dono da cura, não quer buscar. Assim a Bíblia muito bem deixa relatado que Jesus curou. Por que Jesus curou? Mas Jesus era transformado, ele era homem, ele era um homem carnal, antes mesmo de se ficar no espírito, ele ainda era um homem. E assim a Bíblia nos relata que temos também que ter o quê? Fé. Para que sejamos o quê? Transformado pelo Espírito. É necessário uma transformação de espírito. Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra hoje falou em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus amados e amigos, servos em Cristo, Deus é bom demais. Pega essa palavra que Deus vai te mostrar algo diferente hoje na sua casa, na sua família. Através daqueles que estão afastados da palavra, volta a caminhar, busca a palavra. Não acredita em qualquer coisa, acredita somente no Senhor. Leia a palavra, busca com fé que Deus vai mudar a sua história de vida, vai mudar a sua trajetória. Não há outro além de ti, assim diz a palavra. Não há outro igual a Jesus. Não há outro igual. Mas a Bíblia fala que Ele dá poder. Ele dá poder, mas através da fé. É a fé que vai revelar tudo aquilo que você necessita, meu irmão. Tem que ter fé e perseverança, porque Deus vai mudar a sua história. Assim eu creio em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra já falou na vida daqueles que crêem. Meu irmão, faz um propósito, né? Abençoa quem te abençoa, mas vá em busca daquilo que o Senhor te revelou. Se for uma cura espiritual, vá na primeira igreja que você achar com as portas abertas. Entre, não fica com vergonha, com medo, não. Porque envergonhado é o inimigo. É o inimigo que está envergonhado, não fica nessa de que, eu não vou entrar nessa igreja por causa que isso é aquilo. Meu irmão, a Bíblia fala sobre fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverás a montanha e tirar a pedra do seu caminho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa o seu dia, seja mais que abençoado, em nome de Jesus. Amém? Um dia de vitória na sua casa e na sua família. Amém? Deus abençoa. Obrigado pela rica oportunidade, em nome de Jesus.